Impulsos almáticos. Ou a nova palavra que o Carlinhos falou. Qual é o nome? Anímico. Ok. Anímico. Mas vamos lá. Impulsos da alma. Quando que eles vêm na grande maioria das vezes? Os maiores impulsos da alma é posterior a uma boa notícia. Sempre que você receber uma boa notícia, vai ter impulsos da alma. Ok? Impulsos da alma com muita força vão sempre vir posterior a uma boa notícia, algo que te satisfaz. Algo que fala assim, que coisa boa, que bom que isso aconteceu. Isso acontece nas mínimas coisas do dia a dia. Nas mínimas coisas. Estão prontos? Aleluia. Em coisas tão sutis você recebe impulsos almáticos sem perceber. E esses impulsos que vêm posterior a notícias boas são impulsos que vêm disfarçado de uma sensação de prazer. Uma sensação de prazer que vai tirar você do estado espiritual para o estado carnal, ou seja, da alma. Quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando da alma. Por exemplo, os discípulos voltaram alegres porque eles tinham expulsado os demônios. E Jesus cortou o barato deles. Não vos alegreis. Não vos alegreis. Sabe quando acontecem os maiores impulsos almáticos? Depois de um culto muito abençoado, onde você ministrou e a glória de Deus desceu de forma muito forte. Depois daquilo dali, a alma vai tentar te dar uma ricocheteada muito forte. Por isso eu não me preocupo tanto com o culto, eu me preocupo com o final dele. Porque as pessoas são treinadas a entregarem os pontos para a alma assim que recebem uma boa notícia. Então isso a gente chama de efeito rebote. Vamos supor, você fez um jejum, fez muito bem, deu tudo certinho, entregou. Assim que você entregar, você vai sofrer um forte impulso da sua alma. Pode ser em sentimento de ira, pode ser em sentimento de raiva, de ódio, de alguma forma, pode ser em um sentimento de prostituição, uma vontade desenfreada de prostituir, de fazer alguma coisa, impulsos da alma, logo após o jejum. Por que a sua alma faz isso? Porque ela quer que você volte ao seu estado original. A sua alma não aceita você viver como se fosse alguém muito espiritual. Então ela vai tentar isso daí justamente para você se frustrar e para que você reconheça que você não é tão santo assim. Você passou uma semana de jejum, glória a Deus, e depois do primeiro dia você brigou com a sua esposa, mas aquela briga feia. Sabe o que a sua alma está querendo fazer? Pegar tudo aquilo que você demorou 7 dias para construir e jogar tudo no ralo em um dia só. A gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, povo precioso. Impulsos da alma vêm com muita força assim que você recebe uma quantia inesperada, onde você vai ter condição de fazer algo que você ainda não teve. Então a sua alma já vai te sugerir, faz isso, faz aquilo. Tudo em um sentimento muito bom dentro aqui de nós. Um sentimento de empolgação. Empolgação não vem do Espírito Santo. Empolgação vem da alma. Quem está comigo aí? Aleluia. Aleluia. Anotem essa palavra grega, enteoi. Opa, desculpa, eu errei aqui. É enteoi. Enteoi, com Y no final. Essa palavra enteoi quer dizer entusiasmo. Amém ou não amém? Amém. Eita. Entusiasmo é algo que vem do Espírito Santo. Empolgação
é algo que vem da alma. Então nós temos enteoi e temos empolgação. Ok? Essa palavra enteoi, nós vamos dividir ela. Ela quer dizer em Deus. Enteoi em Deus. Quando você está entusiasmado, é quando na verdade você está em Deus. Então, toda vez que você estiver em Deus, você vai estar entusiasmado. Toda vez que você estiver fora de Deus, você vai estar empolgado. A empolgação cega as pessoas. O que a empolgação faz? Sobe os níveis hormonais de adrenalina, sobe dopamina, sobe os hormônios que são responsáveis pela sensação de estar bem, bem-estar, alegria. Porém, não é algo que vem de Deus, é algo que vem da sua própria alma. A empolgação é um dos efeitos rebote da alma, assim que você termina de passar um estado muito forte de consagração. Esse efeito rebote não é algo que vem só da sua alma. Ele tem um gancho com espíritos da maldade. A grande questão é que os espíritos da maldade, enquanto a nossa alma não é submissa, a nossa alma trabalha para eles. Olha o que eu estou falando, que coisa forte. Quando a sua alma não é submissa, a sua alma está trabalhando para os espíritos da maldade. Então, ele vai pôr dentro de você empolgação. Porque é aquilo que vai te destruir. Logo após a empolgação, é muito rápido, viu? É logo após a empolgação vai vir uma decepção. Toda pessoa que está muito empolgada é batata, ela vai se decepcionar. E essa decepção aqui, na verdade, às vezes chega a ser dolorida com danos físicos severos. O cara tá empolgadão, sexta-feira, tá com a mulher dentro do carro e aquelas garotadas tudo, aí sai aquela cerveja, aquele tudo, ei, tá muito bom. Ele fica cego. Nesse sentimento aqui, você tem coragem de burlar leis. Você não teria coragem sã consciência. Aqui você tem coragem de fazer vandalismos debaixo de um sentimento de prazer, de brincadeira. É Deus. Coisa que em sã consciência você não teria. Verdade. Aqui você faz brincadeiras promíscuas, porque você está empolgado. Então aqui você revela coisa que está dentro de você que você nem sabia que estava. Sabe quando que você começar a descobrir uma pessoa? É fazendo ela ficar assim, ó. Aí ela solta tudo, Carlinhos. As maldades, as malícias que tá no coração dela, tudo vem aqui. Nesse sentimento de empolgação. E a gente tem que ficar muito atento para isso aqui, porque a pessoa que está muito empolgada, ela vai sofrer uma decepção. E essa decepção abrange a perca, abrange prejuízos, abrange tristeza, abrange muita coisa. Quer ver uma pessoa do seu lado se decepcionar muito fácil? Ela está muito empolgada. Porque quando ela está empolgada, todas as possibilidades que ela consegue enxergar são de coisas boas que vão dar certo. E quando aquilo não dá certo, ela se fecha, se frustra.
Na verdade, o que Deus quer de nós é um equilíbrio emocional. Então, entenda isso daqui. Assim que você sair de um momento muito forte com Deus, a sua alma vai tentar te dar um efeito rebote muito forte. Eu estou falando por isso que eu tive que passar isso aí na prática para ver isso daí. Passei por isso. Eu que era uma pessoa tão mansa, achava ser tão mansa, depois de faz uns 2 anos isso já. Eu fiz um jejum de 3 dias. No 4º dia eu quebrei o vidro lá da porta de casa lá no soco. Irmão Iago, você não é santo, não. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, mas eu fiz. Em um momento de raiva, eu não me vi fazendo e eu não me lembrei que a porta era de vidro. Quando eu vi, já tinha feito. Para que você tenha noção do perigo que é isso daqui. Isso daqui é um perigo. Nessa hora aí, você encosta nos outros. Nessa hora aí, você fala o que não deve. Nessa hora aí, você coloca tudo em risco. Muitos casamentos terminam logo após uma festa. Por quê? Logo após a empolgação vai vir o quê? Você falou isso aí, eu fiz aquele especial sábado que eu te contei. E antes de ir pro especial, tinha um rapaz lá, tal. E ele tava com a maior coisa com a namorada, os dois assim, papapá. Foi pra festa. Aconteceu exatamente isso que o Iago falou. Os dois afastaram assim. Eu fiquei observando, falei, engraçado. E ele não queria aproximar da menina, da namorada. Aí é exatamente esse lance que você tá falando. Quer ver? Você tomar muito cuidado é quando tá aquele sentimento que você tem que discernir. Quando é entusiasmo, quando todo mundo está bem no espírito, ou quando todo mundo está bem na alma. Aí você pode ver, nananina, não. Vai dar problema. Vai dar problema. Não vai dar bom isso daí. Aí é quando a pessoa sempre foi séria. Debaixo daquela, ela dança na sua frente, faz gracinha. Gente, empolgação. Não é que isso é errado, tem que ser equilibrado. A pessoa se transforma debaixo desse sentimento da alma de empolgação. E o diabo está por detrás disso. Pode te falar o que é a empolgação? A empolgação é um entorpecente na nossa mente. É como se fosse droga. Você fica no mundo da lua, pensando que está em sã consciência. Que perigo. Isso daqui é um perigo danado. Isso daqui gente de Deus, isso daqui é algo que você tem que tomar muito cuidado. E o pior de tudo, isso acontece no relacionamento com Deus. Isso acontece, eu pus a mão, a pessoa caiu, daquele sentimento bom vem, aí daqui a pouco você se frustra. Aí no próximo culto você já vai naquele pique, se frustra. Aí você bate aos 200 por hora num poste. Literalmente, isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado. E isso daqui faz a gente entrar até em estado de depressão, viu? Dependendo, por quê? Na empolgação você cria expectativa. Quando você se depara com isso daqui, dependendo do nível de expectativa que você criou, você toma uma e você fica mal durante uns bons dias. Se é que tem pessoas que quando sofrem isso daqui, marca a vida para sempre. Pessoas depois disso daqui passam a ser incrédulas para a vida toda. Eu conheço homens, pastores que não acreditam em dom nenhum, em Espírito Santo nenhum, por causa de um momento de empolgação que se decepcionaram. A coisa deu certo tantas e tantas vezes, aquilo foi gerando uma empolgação tão grande que quando a decepção veio, eles se fecharam para aquilo ali para o resto da vida. Falando de 20, 30, 40 anos fechados para uma realidade por causa desse efeito rebote aí.
Então entenda isso daqui. Foi para o seu quarto de oração. Passou um momento hiper mega espiritualístico. Ou espiritual. Teve experiências, sentiu sensações maravilhindas. Sair dali, toma bastante cuidado. Não é porque você lá estava empolgado, não. Você sai dali preparado, porque se a alma não querer te empolgar, ela vai querer de forma mais sutil te levar para outro lado, você vai se decepcionar. Porque no seu quarto você está vivendo uma realidade. Você sai dele, você vai viver outra. E dentro dessa outra realidade vai ter um tanto de cachorrinho do diabo ali, doido para morder o seu calcanhar. Então você tem que ficar muito esperto para isso daqui. Sério, gente. Efeito rebote. Aí é que tá. Depois de 40 dias em jejum, no mundo espiritual muito forte, costuma o próprio Satanás aparecer para você. O ápice do efeito rebote foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Foi o que aconteceu com Jesus. O efeito rebote para Jesus tinha que ser no nível máximo. Então o próprio Satã foi. Eu lembro que eu já fiz vários tipos de jejum, mas não tinha feito um jejum da forma que conversando com o Iago, ele tinha me falado. E aí eu fiz, foi até mesmo assim, ouvindo o Espírito, mas foi até, chegou, os dias terminaram até o dia daquela conferência, né, na igreja do Copacabana, né? E na outra semana, eu apanhei demais. Foi a semana toda que o Iago viu tanto que eu, não foi? Que você, não, foi a sua primeira viagem, você foi para Valinhos, né? Sim. Quando ele chegou, foi a semana que eu mais apanhei e ele tinha me falado e eu não tinha lembrado do efeito rebote. Ele tinha falado comigo. A primeira coisa que ele falou comigo quando eu estava sentado no sofá, falando com ele o que aconteceu a semana toda, né? Ele falou comigo, que você lembra o que eu te falei? Aí é que tá. Mas eu apanhei foi muito. Nós mesmo, vamos assim. entrar aqui Alma. em uma área que é o seguinte. Eu vou falar porque vocês três são casados. Vai se abster sexualmente primeiramente o consentimento da esposa. Se não tiver, não se deve fazer. A Bíblia fala isso. Segundamente, se for se abster para se relacionar com Deus, ótimo. Se tiver tudo em concordância. Eu particularmente nunca fiz isso. Nunca fiz isso de combinar. Já passei longos períodos. Mas por força maior, por causa do tempo, de correria, ou seja lá o que for. Mas ok. Mas quando o propósito é dos dois, após isso daí, o efeito rebote vai vir exatamente na área sexual. Então você tem que estar preparadíssimo. Porque o diabo vai trazer à tona os fetiches que você achava que não estavam aí. E é nessa hora que ele conhece as fraquezas, porque ele nos rondou, nos minou desde quando a gente era criança. Quando você nasce, entenda algo aqui. Por que o diabo te conhece tanto? Você nasceu, foi enviado um anjo do céu para te guardar para salvação. Ok? Esse é o anjo da guarda? Não é. Anjo que tem que preservar você até você ter condição de decidir se vai ser salvo ou não. Ok? Sim. Isso daqui é para que o diabo não te mate antes de você ter a oportunidade de ser salvo. Certo? Senão Deus seria injusto. Isso daqui tá com todas as pessoas, sendo crente ou não sendo crente, sendo feiticeiro, sendo macumbeiro ou não. Ok? Sim. Isso daqui você quase não percebe. Porque
ele não pode ser perseguido. Te acompanha meio que de longe. O demônio também é enviado para quê? Esse demônio tem que tentar te minar desde a sua infância. Esse demônio costuma acompanhar você, aí é que tá, a pessoa vai ficar doido pro resto da sua vida. Esse já fica pelo resto. Pro resto da sua vida. Mas e Jesus? Não, ele não vai te possuir não, mas a hora que você der brecha, ele tem que estar lá. A hora que você se entregar pro pecado, ele tem que estar lá de prontidão. Ele não vai te atormentar, não vai. Ele não vai te dar susto, não vai. Ele só tem que te conhecer e passar um relatório diário para príncipes maiores de como ele bola planos. Ele não vai te possuir, não, irmão. Ele tem que te conhecer. Ele tem que tentar jogar dentro de você sexualidade deturpada, sentimento de avareza, de rancor, de ira e um tanto de coisa. Quando você começa a resistir ele tem milhares de planos extras para cada escapada que você dá. Ele não gerou, não foi uma, nem duas, nem 20 possibilidades, não. O diabo tem planos para a sua vida daqui a 20 anos ainda. Ele já tem planos, ó, daqui a... Eu vou hoje começar a gerar algo na vida dele que vai se manifestar daqui a 20 anos. Se tem alguém que tem paciência, é isso daqui, tá? E te conhece, viu? Por isso que ele sabe o que ele vai te apresentar na hora que ele vai te apresentar. Ele sabe qual sentimento ele tem que colocar dentro de você. Ele sabe que você não vai se entregar para a prostituição assim não, porque ele sabe da sua personalidade. Então ele tem que gerar um tanto de coisa, uma frustração, misturado com uma briga com a sua esposa que já foi desencadeada há 10 anos, para que isso acumulado com mais uma certa situação, com seu estado de espírito naquele dia, para que você caia. Aí você fala assim, eu caí. Não, meu filho, isso já tinha sido planejado há muito tempo. Há muito tempo. Então, esse espírito aqui que foi enviado, ele te conhece. E ele vai te acompanhar o resto da sua vida. Eu não aceito, você não tem que aceitar. Pode ser o homem mais ungido que for. Ele é tentado? É. Então tem demônios na vida dele. Não demônios na vida interna dele, no relacionamento dele com Deus, mas externamente. Os demônios têm que nos rondar. A função deles, irmão. A função deles é essa daqui. Então tem a grande possibilidade de você nunca estar sozinho, em qualquer lugar que seja. Viu só? Ou seja, uma realidade que você não estava pronto. O dia que você estiver sozinho na sua casa, vai ter um demônio lá. Ai, misericórdia! Vai ter. Vai ter. E não tem problema nenhum nisso. Viu só isso daqui? Não tem problema nenhum, porque ele está em um mundo paralelo, te observando. Ele, dependendo do seu nível de relacionamento com Deus, não pode interferir no ambiente da presença que você está. Mas você sai daqui, aquele ambiente vai junto, mas ele está aqui, ó. No raio de distância possível. Ele está ali. Viu? Isso inclusive acontecia com Jesus. Com Jesus. O diabo ficava cercando ele várias e várias vezes. Prova disso, você quer ver? Jesus
tá jantando com o diabo do lado dele. Normal. Irmão, eu sei que isso vai dar um parafuso na vida de muita gente. E Jesus vira pro diabo e fala assim: o que você for fazer, faz depressa. Judas se levanta e faz. Jesus não está falando para Judas. Tá falando já com... Jesus está falando pro diabo dentro de Judas. Irmão, jantando do lado dele. A gente pensa que o mundo espiritual, não, o diabo está 1 milhão de quilômetros. Ok, a operação dele tá. Mas ele tá... Ele não pode te atingir, te tocar. Mas a realidade é, irmão, Tá bem próximo. que está muito próximo. Não fique com medo disso. Não é necessidade, é somente a realidade. Isso não te faz mais ou menos espiritual, não te faz mais ou menos protegido. O diabo estava do lado de Jesus. Jesus disse para Pedro: cala-te, Satanás. Está falando para o próprio diabo ali, irmão. Viu só isso daqui? As pessoas ficam. Irmão, é a mesma questão do jovenzinho. Já conhece das maldades tudo da vida. E a mãe dele: não, isso daqui é o meu filhão. Ele não pensa. Pensa assim. Não maqueia as coisas. Tá bom? O mundo espiritual, ele é desse jeito aqui. Ou seja, esse espírito aqui te conhece. Te conhece. Tanto é que eu vou explicar algo para vocês aqui. Aleluia. É muito louco. Eu vou contar algo para vocês aqui. Essa pessoa aqui, o diabo tem o relatório dela todo. Ela sai da cidade dela e vai assentar com uma mãe de santo num centro espírita. O demônio que acompanha ela desde o nascimento vai vir junto com ela. A mãe de santo tem um outro demônio aqui. Esse daqui vai contatar de forma espiritual muito rápido, muito forte, todos os detalhes da sua vida, desde quando você nasceu, ou seja lá o que for. E a mãe de santo fala aqui, ó. Viu só isso daqui? Não, é muito louco. Pô, Esse demônio que te conhece contata para que isso daqui, irmão, no mundo espiritual não tem espaço e não tem tempo. Ou seja, não tem espaço e não tem tempo. Informações no mundo espiritual você não precisa de ler, não. Ele passa os dados de 47 anos da sua vida em uma fração de segundos. Pronto, toma. Já sabe de tudo. Agora, a mãe de santo, ou o pai de santo, ou o médium vai ouvir isso daqui dos demônios e vai te surpreender. E qual que é a sensação que ela vai passar? A sensação é que algo veio e que ela sabe. Mas na verdade já estava aqui pertinho dela. Viu só isso daqui, irmãos? Isso daqui é muito forte. Não. Isso daqui é muito forte. O mundo espiritual, ele é desse jeito. Então, aqui é que tá. Esse espírito aqui, que te conhece, ele sabe quais serão as suas reações. Ele sabe na onde você sente cócegas. Ele sabe o tipo de vestimenta que a sua alma se sente atraída. Ele sabe de tudo. Então ele tem capacidade de bolar planos que você... Irmão, a grande questão é que se a gente se conhecesse melhor, a questão é que a gente nem nos conhece, mas o diabo nos conhece. eita. Você nunca parou para perceber
que foi depois de uma sequência de tais acontecimentos que você pecava. É mesmo? O diabo já domina isso, ele é o básico. Viu só? Viu só isso daqui? Pois bem, o efeito rebote acontece como? Ele sabe na onde te tocar. Pegar. Ele sabe na onde te tocar. Ele sabe. A questão é, quando um homem de Deus nasce, não tinha descido um aqui? Isso. Quando o homem de Deus nasce, desce mais, desce vários. Porque a missão dele é maior. A missão dele é maior. Então, os demônios veem isso daqui e pensam assim, aí tem coisa. Aqui eles vão começar a te perseguir mais. A estratégia com você, vamos supor, aqui você nasceu nível 3. Então, com ele, a estratégia vai ser nível 3. Nível 2, com ele vai ser nível 2. Então, desde criança, os demônios sabem o tamanho do seu ministério. Desde criança, os demônios sabem o tamanho do seu ministério. Então, todos os traumas, perdas, frustrações e marcas que você sofreu na sua vida estão vinculadas com o tamanho do seu ministério. Eu vou repetir. Forte. Todas as frustrações, traumas e perdas que você passou na sua vida estão vinculadas por causa do tamanho do seu ministério. Quanto mais forte foi as coisas, Sim. maior é o seu ministério. Então aqui, o diabo não vai enviar qualquer um aqui, não. Não vai enviar qualquer um. Entendi. Por isso que no período da infância, a mãe que tem um filho ungido nas mãos, o cuidado dela tem que ser dobrado. Tem que ser dobrado. Agora que eu vou te mostrar uma coisa forte. Na grande maioria, os homens ungidos eles nascem em famílias pequenas ou de um só filho. Porque Deus está dando para a mãe a atenção só para ele. Ou é 2 ou é 3 no máximo. Porque a mãe tem que ter condição de dar bastante atenção para ele. Então, por isso que você vai ver que a mãe de Isaac era estéril. A mãe de Jacó, estéril. A mãe de João, o Batista, estéril. São mulheres que tinham que passar por aquele processo, que era o treinamento delas para quando a criança nascesse, elas zelassem muito pelaquela criança. Porque toda aquela que gera muito fácil, ela já começa a negociar. Então toda mulher que tem dificuldade para gerar, na grande maioria das vezes é porque quando nasce, é porque aquela criança tem que ter uma atenção especial. Viu isso daqui? Então quando você começa a adentrar no mundo espiritual muito forte,
assim que você sai, quem que vai estar te esperando? Aquele aqui, ó. E ele vai tentar usar sentimentos da sua própria alma para te destruir. Ele não pode te tocar de fora, mas ele então faz que você se destrua de dentro para fora. Ele vai usar suas próprias emoções para destruir você. Então ele vem de fora para dentro para que seja destruído de dentro para fora. Exatamente. Ele vem de fora. Ele tenta pôr coisas dentro de você para que dentro de você exploda, porque nem ele tem o poder para te destruir. Você que tem que se autodestruir. O diabo não tem o poder de pegar toda a unção que Deus te deu e jogar fora. É você que tem que fazer isso. Por isso que eu vi que Deus, ele cuida de dentro para fora e Satanás, sim, quer cuidar de fora para dentro no sentido de fazer sim. isso. Tudo que Deus te deu, ele não pode roubar. Ele não pode destruir. Então ele quer que você mesmo faça isso. E como que ele faz isso? Te manipulando com várias coisas. Empolgação, raiva, sentimento de falso prazer, imoralidade, um tanto de coisa. Vamos lá então, pra gente ganhar tempo aqui? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, o que é sofisma. Alguém sabe o que é sofisma aí? Sofisma é outra coisa da nossa alma, tá? Anota aí essa palavra, sofisma. Eu vou te mostrar o que é sofisma aqui. Você parar de sofrer com coisa que você não deve. O que é sofisma? Vamos aqui, bem prático aqui, ó. Vamos aqui primeiro no didático. Uma verdade mais soma com mais uma verdade é igual a uma mentira. Isso é sofisma. Isso é uma prisão. Paulo disse assim sobre as fortalezas da nossa mente. Sofisma é uma das fortalezas da nossa mente. Empolgação também. O que é isso? Uma verdade mais uma verdade é igual a uma mentira. Eu vou te mostrar isso daqui para você parar de sofrer. Eita, pai. Aleluia. Você sai de casa com seu carro. Há mais ou menos 5 dias você estava lembrando de verificar a água e não verificou. E você mais um dia esqueceu. E você saiu de carro, ok. De repente o carro começa a falhar e você começa a sentir um cheiro como se fosse um cheiro de queimado, o cheiro do motor, alguma coisa assim. Você para o carro desesperado, porque afinal de contas você lembrou que você tinha esquecido e você já conclui, já sei o que é. É um negócio no motor. Aquilo vira uma verdade para você. Porque juntou a verdade que você não repôs e juntou a verdade do cheiro ali. Só que você
desce do carro, olha e não tem nada. Continua caminhando e você olha que era um papel queimando, algum matagal queimando do lado de fora. E você concluiu que aquilo era um motor do seu carro. Quando você afasta daquele mau cheiro, o seu carro está intacto e a sua esposa fala assim com você: não fica preocupado não, que eu já tinha posto ontem. Ok? Isso é um sofisma. Essa situação parece simples, mas essa situação se abrange para áreas da nossa vida que a gente não faz nem noção. Em Mateus 26, Pedro nega Jesus. Certo? Qual que é o sentimento de Pedro? Cara, Jesus vai estar nervoso, Jesus vai ficar triste. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e aparece na casa para todo mundo. Pedro tá lá. Jesus, ele aparece e fala assim: paz seja convosco. Não olha, nem olha na cara de Pedro. Aí Pedro já começa a pensar, a ligar uma coisa com a outra. Jesus aparece de novo, vai para Tomé e fala assim: olha aqui, Tomé, olha aqui. E some. Nem olha na cara de Pedro. O que Pedro cria como verdade na mente dele? Tá com raiva. Tá triste. E quantas vezes a gente não faz isso? Aí Pedro vai se decepcionar tanto, que ele vai voltar a pescar. Ele tá falando assim, ó: Pra mim não tem mais jeito. Jesus me abandonou. Ele está chateado comigo. A verdade dentro do coração dele faz ele recuar. A verdade que ele acredita ser verdade não passa de uma mentira. Por mais que tudo pareça que é, não é. Aí ele vai pescar e Jesus está lá, ele mergulha e vai esperar uma reação brava de Jesus, e Jesus vai se assentar para comer peixe. Normal, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo normal. Isso acontece quando você tem uma mente muito analítica. Isso aqui é a sua alma. É a sua alma querendo gerar uma realidade que não existe. Isso daqui, você fica se condoendo, ó. Já aconteceu. Jesus está com raiva, cara, de mim. Aí, olha só o que acontece. Alguém vendo lá e fala assim: não, ele não tá não. Olha só. Eu neguei ele. Depois ele veio aqui. Nem olhou na minha cara. Ele veio pela segunda vez. Ele sempre fazia isso e ele não fez. O resultado, ele está com raiva de mim e Jesus não está nem aí, gente. Você viu o que é sofisma? Você pega uma verdade, neguei, com mais outra verdade, ele não falou nada comigo. Você mescla aquilo, a sua alma mescla aquilo ali e forma uma mentira, um resultado mentiroso. É quando você acha que alguém está chateado com você, se alguém não está. Quer ver isso daqui? Você faltou 5 dias consecutivos, ou melhor, você faltou 3 vezes no mês. Só que o gerente ainda não avisou pro patrão. O patrão chega e você vê o gerente conversando com o patrão. Aí você já liga. O patrão sai dali, te cumprimenta, mas ele parece ser meio ríspido. Aí você fala assim: ixi, já falou com o cara já e tudo.
Só que, na verdade, o gerente nem comentou das suas 3 faltas. Ele falou com o patrão de uma coisa, de uma dívida que ele não fez ainda. Por isso que ele ficou meio assim, meio triste, meio bravo. E foi um pouco mais ríspido com você. E só. Aquilo dali, você vai ficar 1 mês pensando naquilo dali. E quando o seu patrão te chamar pra conversar, você já vai todo armado. Ixi, foi isso daí. Vai me demitir. E aquela coisa toda. E aquele blá 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 todo. Gente, você tá sofrendo por causa de um sofisma da sua alma. Você tá sofrendo por causa de um resultado falso da sua alma. Sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. Se liberta disso em nome de Jesus. Não deixe a sua alma pregar peças em você. Seja livre. Seja livre. Agora posso te falar, a Bíblia chama isso aqui de fortaleza da mente. Derrubar a fortaleza é difícil, viu? Isso daqui é um campo armado com várias trincheiras e não quer que você chegue nem perto disso aqui. O que está dentro disso é a verdade. Porque tudo colabora para ser verdade. E como que você faz se tudo colabora para ser verdade? Rapaz, Carlinhos, a alma é terrível. Tem que falar disso. Eu estava conversando com o Renato falando sobre isso. Falei, gente, a alma vai muito mais além do que a gente imagina. Ô, gente. Foi ontem isso. Gente, não brinca. Ó, deixa eu te falar, não brinca com a sua alma, cara. Não brinca com a sua alma. Posso te falar coisas? Você acha que tá se libertando dela, não tá nem perto. A alma tem raízes dela tão fundas em nós, você não tem noção, cara. Rapaz, eu lendo o Atmanil escrevendo aquilo ali que ele escreveu, eu vi coisa ali que eu nunca imaginava. E textos bíblicos que falam da alma todo o tempo ali, ó. E muito texto aí que a gente acha que não tem nada a ver. E mostrando a diferença do espírito e da alma. E tá aí na Bíblia, aí, tudo aí. Meu Jesus. Vamos lá então, pra gente ganhar tempo aqui. Quem que Jesus é? Jesus é um cara que vive feliz, vive bem, porque ele não é preso em sofismas. Eu já fui muito preso em sofismas, já. E cada dia eu tô lutando para... O nome desse cara aqui, sofista. A pessoa que vive debaixo disso aqui. Viu? Ó. Você não tá bem com a sua esposa faz 6 meses. Você já tava meio cabreiro com um amigo dela, da infância dela. Que você não foi muito bem com ele. Aí, você recebe uma fonte externa de alguém que viu a sua esposa com ele. Você já cria o quê? Uma verdade. Me traiu. Às vezes ela trombou com ele no centro da cidade aí. Trombou. Só que o diabo está trabalhando junto com a sua alma para aquilo ali destruir o seu casamento. Viu só? Viu só isso daqui? Sofisma é o que está acontecendo com a política brasileira hoje e uma arma de Satanás. Uma arma de Satanás. Tem crime, tem tráfico e tem um tanto de coisa. Mais outra verdade. Tem essa solução aqui. Porém, o resultado é falso. E aí?
Você sabe por que, que a gente é engodado? Porque a gente pensa assim, tá sem luz, tô com a luz aqui, eu vou juntar e vai dar luz. Só que no mundo espiritual não. No mundo espiritual você junta algo que não tem nada a ver e o resultado é outro. Isso daqui é tão complexo, se for falar a nível de Brasil, a nível de Brasil. Eu não vou entrar nessas áreas de política não, mas vamos lá. Pra gente ganhar tempo aqui. Alguma dúvida sobre sofismo? Sobre essa fortaleza da mente aqui? Sim ou não? Não. Mateus 27. Mentira. Meu coração Anavaceia. Mateus 27, só pra gente Eita Deus, disputar maravilhoso. um negócio forte. Como diz o povo lá de São Paulo, forte demais. Gente, um beijo pro pessoal de São Paulo. Vamos ler aí? Mateus 27, verso 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Olha só isso aqui. Os líderes religiosos estão formando um conselho para matar Jesus. A religião nunca se uniu tanto a não ser para matar Jesus. o Filho de Deus. O impressionante, que eu acho incrível, é que quando o povo religioso se une para destruir tudo que é de Deus. Vamos lá? E maniatando, ou seja, e o amarrando, o levaram e o entregaram ao governador, ou em algumas traduções ao presidente, Pôncio Pilatos. Alguém me diz quem é Pilatos? Aí. Vamos ver um pouquinho de geografia bíblica aqui? Quem está comigo aí? Aleluia. Jesus aqui estava no Sinédrio, ou seja, no Sinedrim, perto de Jerusalém, e ele agora vai ser levado a Pôncio Pilatos. Redobre a sua atenção aqui, ó. Forma bem rasa. Aqui tem um mar que você ainda vai conhecer, tá? Só o Carlinho que vai então, né? Lógico. Os outros não falam Os outros nada. não falam nada. Eles não vão lá, não vai com nós Jerusalém, não vai. Ah, Eles estão perdendo. aqui tem um mar que vocês vão conhecer, ó. Umas águas novas. Amém. Bem raso. Aqui nós temos o Monte Hermon. O Monte Hermon, o cume dele gela. Olha só Um monte de grisalho. que coisa. Sim, esse monte aqui ele é fora do céu. Provavelmente Jesus subiu na transfiguração aqui. Se Jesus subiu na transfiguração aqui, quer dizer que na transfiguração o ambiente era neve. Olha que coisa linda, gente. Fora do céu. Que Forte, né? aqui nasce um rio. Nome dele? Eu esqueci. Jordão. Jordão. Certo? Aqui ele vira. Esse mar aqui tá muito grande.
Aqui ele vira o mar, que a gente chama ele de Lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ok? Aqui do lado está a cidade de Pedro, ó. Betsaida. Aqui nós temos essa região aqui, a gente chama de Galileia, certo? Galileia. Quem reinava aqui era um homem que não era Pôncio Pilatos, ele era chamado de Herodes. Nós temos que entender a diferença de Herodes e Pilatos. Herodes ele era judeu e trabalhava para Roma em um governo intermediário. Foi esse daqui que ficou sabendo das profecias e mandou perseguir as crianças. Ele tem fé em profecia. Pilatos não. Pilatos é romano, não tem nada a ver com o judaísmo. Esse aqui que é um rei místico, um rei religioso. Aqui nessa região aqui, nós temos Caná da Galileia, nós temos Tiberíades, nós temos Betsaida, ok? Jesus gostava muito dessa região aqui. Jesus gostava muito dessa região aqui. Certo, irmãos? Uhum. Aqui nós temos a região que aqui era Herodes, certo? Herodes. Certo. Esse daqui foi o que João, o Batista, apontou o dedo e falou assim, ó, você está errado. Esse aquele grupo de pessoas que Herodes não é um nome, é uma dinastia. Um dos Herodes casou com a irmã do próprio irmão. A filha dessa mulher dançou na festa. E o rei disse assim, ó, pede-me o que quiseres. Ele falou para a filha, que até metade do reino, ou seja, eu te dou. Ela foi para a mãe e com sua mãe, a mãe falou assim, eu quero a cabeça de Yohanan Hamikever, João, o Batista, que estava preso aqui, na Galileia. Ele é degolado. A história diz que quando a cabeça de João chega, ela pega agulhas, puxa a língua e fere a língua do profeta. Certo? Vocês sabem por que isso aconteceu com João? Sabe? Não sabem? Que isso, gente? João, fala, isso daqui é muito forte. Isso aconteceu com João não por causa dele, mas por causa da unção que ele herdou. Eu posso falar um negócio pesado aqui? Quando você herda uma unção, você herda as ameaças que acompanham ela. Ele herdou a unção de Elias. Jezabel tinha a prática de decapitar profetas. Quando a Bíblia diz que ela matava, o texto original ela separava. Ela ameaça Elias no mundo espiritual. Elias não é só um homem, é uma unção, certo? A ameaça não cumpre em Elias. João nasce e ele herda a unção sobre a vida que estava sobre a vida de Elias. A ameaça continua.
Então, já que nós não executamos em Elias em pessoa, vai ser nesse que está com a mesma unção. Então, o espírito de Jezabel, os demônios que atuavam nela, entrou na menina, ela dançou de forma hiper mega sensual, conquistou o coração do rei, e agora ele está sofrendo danos de uma ameaça que nem foi ele pessoalmente que recebeu. Toda unção que você herda as ameaças dela junto. Aí agora acho que o pessoal da transferência de unção vai dar uma freada nisso daí, né? Porque não é um mar de rosas daqui. Certo aqui? Aqui nós temos a região de Samaria. Aqui nós temos a Judéia. Viu? Entre Judéia e Samaria nós temos Jerusalém. Nós temos aqui Betânia, que era o lugar onde Lázaro morava. Certo isso aqui? Aqui ó, nessa região aqui, nós temos uma região chamada Decápolis, que vai aparecer na sua Bíblia aí, que é um conjunto de 10 cidades, certo? Aqui ficava mais aqui à beira, logo depois que você atravessava o mar da Galileia. Quem que sabe? Gadara. Jesus atravessa o mar daqui até aqui e chega na região de Gadara. Jesus rondou esse lugar aqui todo. Só que aqui quem governava era Herodes. Aqui quem governava era Pilatos. Essas noções aqui é bom que você tenha, viu? Isso daqui, ó. Quanto mais você dominar, melhor é, irmão. Melhor é isso daqui, tá? Pois bem. Aqui nós temos Pilatos. Jesus está em Jerusalém aqui. Ou melhor, Jesus está no Sinédrio. Ele é levado para Pilatos. Pilatos não faz nada. Depois ele é levado para Herodes. Herodes também não faz nada. Ele volta para Pilatos. Para a gente compreender agora o texto, tá? Aqui, ó. Agora nós vamos entender um negócio muito forte. E o prendendo, levaram e entregaram ao governador, a Pôncio Pilatos. Então ele era o quê? Governador, certo? Certo. O mistério agora está aqui, tá bom? O mistério agora está aqui, por quê? O Rio Jordão, vou fazer de outra cor aqui. O Rio Jordão continuava desaguando daqui, ó. Aqui é o mar, certo? Ele continuava descendo. Aqui ele chegava num lugar chamado como? Mar. Não. Ah, o Mar Morto. Mar Morto. Olha aqui. Os peixes desciam daqui e ficavam aqui. Certo? Isso.
essa era a hora deles serem pescados. Certo? Porque se eles não forem pescados aqui, eles poderiam descer para o Mar Morto. certo? Isso daqui é o reino. Pedro ele ficava aqui pescando e Jesus falou assim: você vai ser pescador de homens. Todo ser humano nasce. Porém, chega uma etapa da vida dele que é o momento exato dele ser pescado por Deus. E quando ele não é pescado por Deus aqui, a tendência dele é descer. Aqui é o símbolo do inferno. Amor. Viu só aqui? Por isso que Jesus diz: eu vos farei ser pescadores de homens. Antes que eles desçam para o Mar Morto, pesque eles. Viu só? Meu Deus. Nossa, forte. Aqui é quando você nasce. Só que chega um ponto da sua vida que é o ponto que você vai ter que ser pescado. Você tem que ser. Aqui na correnteza fica mais difícil. Então você tem que pescar gente aqui, ó. Ele é peixe, ele não sabe que o futuro dele é esse daqui, não. E chega aqui, ele morre, irmão, que aqui não tem vida. Né? Então, separando aqui, nós vamos entender que a região da Galileia em si era a região da oportunidade. Espiritualmente falando, certo? Certo. Oportunidade. Aqui já era a região para quem já não tinha mais esperança. Então, quando eles trazem Jesus daqui para cá, eles estão dizendo para Jesus assim: nós vamos te lançar no Mar Morto. Nós vamos terminar com o seu ministério. Então, quando fala que eles o levaram para Pilatos, espiritualmente a Bíblia está falando que eles estavam querendo dar um fim espiritual na vida de Jesus. Quem está comigo aí? Aleluia. Meu Deus. Aqui é que está a gênese. Tem certas regiões que você vai ter mais oportunidades do que em outras. Nossa. Viu só? Oi, irmão, isso daqui é misericórdia. É muito forte. Tem certas regiões que você vai ter mais oportunidade do que outras, sim. Então, Senão Deus não tinha falado para Abraão: sai dessa terra aqui. por isso que você tem que estar aberto à possibilidade até do local onde você vai morar, né? Porque dependendo onde você for, você vai ter mais possibilidades. Vocês sabiam que psicologicamente na Europa o clima frio faz as pessoas se fecharem mais para Deus? A sua alma pega aquela imagem e gera dentro de você algo que te faz você ficar não tão entusiasmado, mas você fica naquele dia frio. O ambiente que você está vai te abrir ou vai te fechar para Deus. Quer ver? Pega uma foto na cor sépia. Sabe o que é a cor? Sépia. Aquela cor mais antiga. Quando você vê, por mais que seja novo, a sensação não é que é velho mesmo? É a mesma coisa que acontece em certos ambientes. Você tá ali, mas aquele cenário te fecha para Deus. Aquele cenário te fecha para receber Deus.
Viu só isso daqui? Irmão, isso daqui é muito forte. Tem vezes, olha só, que eu estou orando dentro de casa e eu saio. Porque eu troco de cenário, trocando de cenário, a minha alma ou vai se abrir ou vai fechar. Ela se abre, ou melhor, o meu espírito vai se abrir mais ou se fechar. Quando eu troco de cenário, eu consigo ficar mais relax, ou seja, não sei o que for. Vai para São Paulo, capital. Você chega lá, o céu ele é meio cinza. Aquele clima de correria, aquele clima de ansiedade, por mais que a cidade esteja calada, por mais que esteja greve, não tenha ninguém nas ruas, a alma das pessoas está impregnada nas paredes, em tudo. Agora vai para o meio do mar, da roça, uma lagoa linda, uma cachoeira. Aquilo te abre para Deus. Te abre. Então olha só. O diabo vai querer te tirar de um lugar, de um cenário, para te colocar em um cenário que te feche. Te mata. Viu só isso daqui? Ele vai querer te levar para um lugar que você fica fechado. Você não gosta de chão molhado, aquelas lama, aqueles trem tudo. Se você ficar ali buscando a Deus, dificilmente você vai conseguir se abrir para Deus. Porque você tem aversão àquele cenário. Viu só isso daqui? Meu Deus. Nossa, é muito forte, mano. É muito forte. Então olha só, prepara o seu cenário para que você consiga abrir. Isso não está totalmente vinculado. É claro que você pode você pode ter um acesso a Deus em qualquer lugar que for, mas tem certos lugares que fica mais fácil. Tem certos lugares que fica mais fácil. Eu posso te falar algo? A alma das pessoas impregna nos lugares. Os ambientes, então. Nos ambientes. Até mesmo, então, dentro das igrejas locais também, né? Sim. Exatamente. Onde a gente sente uma... Exatamente. Entendi. Agora tem certos lugares que são livres. São lugares inexplorados. Vamos colocar aqui no planeta Terra tem um lugar que poucos homens foram e pouquíssimas vezes. Aquele lugar ali, você for ali, você ora, você vê fogo no chão, você fala, Deus, o que é isso? Aí você tá dentro da sua casa, aquela gritaria toda, aquele negócio todo, você não você até vê Deus, mas não vê com tanta força. Entendi. Não vê com tanta força, se você até vê Deus. A alma impregna nos lugares. Ela deixa o ranço dela. Você vê que a estratégia de transitar Jesus é uma estratégia diabólica. Irmão, posso te falar, toda vez que você transitar de um lugar para o outro, é uma oportunidade que a sua alma está vendo de tomar algum espaço. Você vai sair daqui para a padaria, automaticamente você vai se desconectando. Normal isso daqui, normal. Então a sua alma ela acha brecha nisso. Se for para um lugar ainda mais longe, vai se desconectando mais ainda. Toda transição física, você tem que tomar muito cuidado, que é um espaço que a sua alma quer. Você saiu da sua casa cheio de Deus, chegou aqui, você está cheio ainda, mas não está tão ligado igual você estava. Toda transição é muito perigosa. Estão comigo ou não estão comigo aí? Aleluia. Aleluia. Pra gente fechar. Não, muito forte. Ok, pra gente fechar aqui. Tô vendo o Paulo cansado. Não, mas é só por causa de um ensinamento que eu já queria deixar. Depois a gente fala de umas outras coisas aqui que eu tava querendo falar. Ô Paulo, vou usar só mais como ensinamento mesmo. A Bíblia fala que eles prenderam Jesus, certo?
Tá bom. A unção para se manifestar, ela vai depender de uma porção de coisas. Inclusive do seu estado físico. Sabia disso? Não sabe? Não? Vou te mostrar aqui. Qual o melhor horário para você orar? O horário que você está mais acordado. Geralmente, para mim, é por volta de umas 10 horas da manhã. É o horário. Preste bastante atenção. Esse é o meu cérebro, certo? Aqui, ó. Esse aqui é o meu cérebro. Vamos supor que dos 6% que eu uso, eu estou falando que é 100. Ok? Tá. Desses 100% que tem aqui, quando eu acordo 6 horas da manhã, eu vou estar com 20% só. Viu só? Que você ainda está ligando. O Windows seu está reiniciando ainda. Não está ainda naquele pique. Certo? Vai influenciar as suas atividades físicas, o que você come, o que você não come. Quando chega, vamos supor aqui, meio-dia, está em 100%. Esse horário aqui é o horário melhor para Deus te acessar. Por quê? As suas capacidades cognitivas de percepção, lembre-se que a antena para o mundo espiritual é o seu cérebro. Sem o seu cérebro, você não captaria o mundo espiritual com o corpo físico. A antena para o mundo espiritual é o seu cérebro. O cérebro não é só físico, ele é espiritual. Ele se conecta com o mundo espiritual. Por isso que certos tipos de drogas que vêm aqui desatam a sua percepção espiritual. É uma forma penetra de entrar no mundo espiritual. E você já entra distorcido, certo? Xamãs faziam isso daqui. Para conversarem com os espíritos, eles consumiam drogas que não davam, não dava ilusões, não. Davam para eles abertura para o mundo espiritual. Quem usa droga sabe disso. Quem usava droga também sabe disso. Irmão, vamos colocar aqui. A cocaína, ela libera a sua percepção ao tal ponto que você percebe coisas que você não percebia com os seus olhos só. E eu já percebi que quando eu estou muito ligado, irmão, é qualquer barulhinho. Eu tô aqui, ó. Eu tô drogado, não tô. A minha percepção tá... Eu consigo ver demônios que estão tentando se esconder. Eu vejo eles. Ali, passou. Irmãos, às vezes eu ando na rua assim, ó. Por quê? Percepção. Você está captando coisa. Da forma certa. Viu só? Quando isso daqui está 100%, você consegue perceber Deus. Ouvir Deus. Viu só, irmão? Aí você come um prato de feijoada aqui, ó. Aquelas bem fortes. Ok? 3 horas da tarde, o seu... 3 não, que já passou bastante tempo, você já fez seu quilo, já? Só pensei. Tem que ser 1h30. Não, vou colocar aqui, ó. Às 13 horas. Isso. Seu percentual tá aqui, ó. De novo. 20%. Por quê?
o jejum? O seu corpo tem energia, certo? Quando você come algo de 100% das energias, mais de 50% ou 70% vão para digestão. Você perde aqui, ó. Viu só? Para digerir coisa. Aí você não consegue ligar. Então, nessa hora, é normal que a sua capacidade cognitiva não vai estar tão apurada mais. O seu corpo, sabendo que o processo vai ser longo, o que o seu corpo fala? Eu tenho que economizar energia. Então, o que eu faço com ele? Vou apagar ele. Ele dormindo, não gasta tantas energias assim, e eu posso pegar mais dessas energias para fazer isso daqui com mais rapidez e facilidade. Então, sempre que você termina de comer, para acessar Deus vai ser um pouco mais complicado. Ainda mais quando dá aquela lombeira. Como que você vai viver isso? Ô, gente, olha o que Jesus está ensinando para vocês aqui. Só. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o... Oh, meu Deus. Viu só aqui, gente? Então, O jejum o jejum, quebra isso tudo. ele faz com que você fique aqui, ó. 100%. 100% aqui. Certo? Quando você fica 100% aqui, você destrava áreas que estão no seu cérebro que eram inexploradas. Isso daqui nós vamos falar nas outras aulas. Como, por exemplo, uma glândula chamada glândula pineal. Que no hinduísmo, no budismo, é chamado de terceiro olho. Mas que isso daqui é espiritual, é. Porque isso daqui, a glândula pineal, é ativada através de longos períodos de jejum. Eu estou falando longos, tá? Falando de 10 dias não, falando longos períodos de jejum. Você começa a destravar coisa aqui que você não tinha noção. Gente que passa muito tempo jejuando escreve melhor livros, tem melhores ideias. Gente que não é crente, tá? Eu conheço escritores que jejuam para escrever. Porque ele não precisa de ficar gastando aqui. Eu li numa reportagem, cientificamente o jejum. Cientificamente. Então nós vamos supor, no final do dia aqui, ó, você tá super, hiper, mega cansado. Aqui você, depois de um tempo, recuperou, voltou para uns 80. Aqui você já tá nos 20. De novo. E perdendo ainda, né? Se não tiver uns 15, né? Sim. Aqui o seu corpo já tá falando assim, ó. Já tá na hora. Aí é que tá uma coisa. As pessoas estão todas cansadas. Estão acostumadas no culto terminar 9h30. Eu sou um ministro que vou ministrar. O pastor me passa a palavra 9 horas. Eu, para movimentar na unção do jeito certo para aquele culto, eu vou gastar 2 horas. Passou de 9h30, 10 horas, as pessoas já estão mais cansadas e, pior de tudo, estão gerando pressa. O que vai acontecer? Eu vou ter extrema dificuldade para operar na unção naquele lugar. E Deus vai limitar o que Ele vai derramar por causa da condição física das pessoas. Então, se você está em um lugar com uma pessoa cansada, Deus vai limitar geral por causa daquela pessoa. Então, por isso, muitas das vezes é melhor você ficar sozinho.
Por isso que as maiores manifestações não vêm para o público, vêm para poucas pessoas que se prepararam para aquilo dali. Elas querem dar o melhor delas para Deus. O que nos é ensinado pelo sistema? Nós damos isso daqui. Aí Deus não vai vir com unção, com glória, com nada. Você tá com o corpo morto, Sim. o cérebro parado na hora. Sim. Se eu desse essa mesma aula aqui para vocês 10 horas, Nossa. seria muito, mas muito diferente. Viu só? Porém, isso daqui não são horários fixos. É da rotina de cada pessoa. Cada pessoa. Viu só? Uhum. Depois, a gente, na próxima aula, não esqueçam de rever isso daqui para a Franciele, para a Ju. Uhum. E a gente vai falar de forma mais clara disso daqui. Irmão, aqui tem muita coisa. Muita coisa. Não, mas meu Deus. Aqui tem muita coisa. E dá pra sentir, eu mesmo senti, por exemplo, a diferença. Eu tava fazendo o jejum com uma refeição só, me preparando. E quando eu entregava o jejum, eu vi a diferença do momento que eu estava, né, espiritual e do momento que eu entregava, onde que eu comia. Sim. E aí depois eu, né, eu falo agora recente, né? Depois que eu, aí fazendo o jejum, né, 100%, aí na hora que entrega, dá pra você perceber essa diferença do... Porque você tá ali, quando você tá no... que eu entendi assim, quando você tá no jejum, você tá 100%. Sim. Então, na hora que você entrega o jejum e que você começa a alimentar, você vê como é que você cai, né? É. Eu vi como é que eu caí. Você cai de produtividade, né? Uhum. Porque agora, gente, o nosso corpo é uma máquina para nos conectar. Aí o que acontece hoje? O cara come aquilo que ele quer, na hora que ele quer. Aí você vê um cara... A gente parar para falar sobre Daniel, o que Daniel fez... A estratégia de Daniel foi muito além do que simplesmente um jejum espiritual. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava numa competição para quem iria trabalhar para o rei, quem teria mais conhecimento, inteligência e sabedoria. O que Daniel fala? Ah, é? Vou parar de consumir carne, ficar só nos legumes. Por quê? Tem um porquê que ele fez isso. Aí hoje em dia as pessoas pegam os negócios e nem sabem. Irmão, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Elas não sabem nem como que funciona o próprio corpo delas. O nosso corpo físico é uma ferramenta de conexão para o mundo espiritual. Como se diz assim, a gente pode comer uma costela de vez em quando, mas no legume é melhor, né? Depende de que nível você quer estar. E aí, Varão? Qual que é melhor, legume ou costela? Depende do nível que você quer estar. Ele pegou a palavra do professor.